começo foi com Hélio Fazolato, numa noite, num restaurante que tinha aqui, uma lanchonete chamada Comilão. Ele disse pra mim: eu vou fazer de você uma estrela do rádio. Eu tinha 15 anos de idade. Isso foi no mês de junho. Em julho, eu iniciei o programa Aconteceu. Ali foi o começo. Hélio Fazolato, que me conhecia desde sempre, amigo de meus pais, confiou no talento, dizia que eu tinha um talento grandioso e me colocou no rádio. Só havia uma rádio, uma única rádio, que era a Rádio Cultura AM, e eu entrava no ar nos sábados ao meio-dia, extremamente louco, porque hoje eu estou muito calmo, muita tarja preta também, muito Lexotan, mas na época eu não tinha isso, e bombei de audiência. O começo foi ali, 1982, 40 anos atrás. O Hélio era muito mercurial e eu também, né? Depois que eu ganhei o meu potencial que eu vi o meu potencial de comunicação e publicidade, nós tivemos um período afastados, um curto período. E nesse período eu abri então o jornal A Tribuna, que foi, e hoje ele continua existindo como A Gazeta. Atualmente ele e o Jornal Agora são os únicos jornais impressos em Além Paraíba. A Gazeta começou, o jornal começou exatamente em 1993. Portanto, praticamente 30 anos atrás. E ele continua aí circulando 2 vezes ao mês. Recebi todas, né? Todas as condecorações: medalha da Inconfidência em 2 graus, mérito legislativo da Assembleia, medalha Pedro Ernesto, Santos Dumont, Juscelino Kubitschek, mérito Mercadante na Câmara de Além Paraíba. Todas as mais importantes medalhas estão na minha parede. Palma de Jerusalém, que eu recebi de sua beatitude o patriarca Monsenhor Pierre Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. Eu recebi essa distinção por serviços prestados à igreja lá em Jerusalém. E, por último, o meu prefeito querido, que é um grande amigo, que sempre valorizou muito o meu talento, esse ano me deu a medalha do Mérito Além Paraibano em 2º grau, porque o pai dele já havia me dado a medalha do Mérito Além Paraibano em 1º grau no ano 2000. Eu recebi esse ano em 2º grau. Sou, sem dúvida nenhuma, e me desculpe a falta de modéstia, o mais condecorado jornalista de Além Paraíba. Levei o amor a sério demais. Esse foi um dos meus grandes defeitos. Os amores vêm e vão. Alguns a gente gosta, alguns a gente acha que gosta e não gosta. Alguns amores nos exploram, nos usam. Outros a gente também explora e também usa. E hoje eu virei consultor. Depois que você faz 50 anos, você vira consultor, só dá consultoria. Amor é uma coisa hoje que vive nas minhas lembranças. Muitas pessoas inesquecíveis, a começar, sobretudo, minha mãe e meu pai, e grandes amigos, né? Aqui em Além Paraíba e por esse Brasil afora, que foram maravilhosos comigo. Estas são pessoas inesquecíveis: minhas tias, irmãs de meu pai, meus avós, esse lado familiar muito inesquecível, e algumas pessoas, o próprio Hélio Fazolato, pessoas que eu quis muito bem, que eu sei que me quiseram também muito bem. Então essas são pessoas inesquecíveis, são muitas. A maior dor que eu senti na vida, entre muitas, foi a perda de meus pais, meu pai em 1991, e a dor sufocante que me acompanha diariamente, que foi a perda da minha mãe no ano 2020, vítima da Covid-19. Eu nunca vou aprender a viver sem ela. Essa foi a minha maior dor. A Igreja Católica é a minha base religiosa, né? Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fui batizado. Não, peraí. A Igreja Católica é a base da minha fé, né? Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fui crismado,
Sou cavaleiro da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, que é uma ordem que cuida das áreas sagradas na Terra Santa. Sou muito próximo do cardeal Orani João Tempesta, do bispo de Leopoldina, Dom Edson José Oriolo dos Santos, e tenho muita fé nos meus santos, tenho muita fé em Deus e Jesus Cristo. Então a Igreja Católica é hoje a sustentação da minha fé. Uma experiência maravilhosa ter sido vereador, 3 mandatos entre os mais votados. Quando eu me candidatei em 2004 a primeira vez, as pessoas não acreditavam que eu fosse ganhar a eleição. Eu ganhei com aquele estrondo de votos, né? Eram 9 cadeiras na disputa, portanto a disputa era tinha que ter muito mais votos para ser eleito. Aí eu fui eleito, depois fui reeleito também entre uma expressiva votação, sempre entre os 3 mais votados. Depois fui reeleito em 2012. Então foi um grande momento, uma grande contribuição que eu pude dar à minha gente e ao povo de Além Paraíba. Mas no more, não está nos meus planos voltar. As pessoas acham que sim, mas não. Não vou dizer que não serei, porque nunca é uma palavra que eu não digo mais. Mas nos meus planos não está. Eu já dei a minha contribuição e soube honrar os votos e a generosidade do povo de Além Paraíba comigo, o que me deu muito mais do que eu merecia. Minha vida social hoje é muito restrita. Eu fico muito em casa com as minhas coisas, meus animais de estimação, meus 3 cachorrinhos e meu gato. Viajo muito, né? Tenho por hábito viajar muito, até porque também tenho a revista do turismo, que eu também sou editor dela, então viajo muito. Mas vou a pouquíssimos lugares, a pouquíssimas casas, só onde realmente são amigos, onde eu me sinta realmente acolhido, onde a minha presença realmente é importante. Hoje eu não vou a eventos sociais para aparecer em foto. 40 anos de janela, já passei dessa fase. King Kong, não esse horroroso que fizeram agora, moderno, mas o do Dino de Laurentiis, que era aquele robô, com a Jessica Lange. Ainda choro naquela cena do banho, que ele joga, no momento, né, que a Bela domina a fera, né? Dr. Zhivago, com a Julie Christian Macharif, Um Amor Impossível, na Revolução Russa, e Pássaros Feridos, com Richard Chamberlain, que é o grande filme de amor, também um amor impossível, de um padre que amava a igreja e ao mesmo tempo a uma mulher, e que se passa nisso que está aí. Esses são meus 3 filmes favoritos. E O Último Tango em Paris, por conta do seu significado na época. Ocupei importantes cargos. Trabalhei com o governador de estado, com Eduardo Azeredo, a quem eu continuo mantendo estreito contato e a quem é um grande amigo. Eu fui assessor de imprensa, trabalhei na assessoria de imprensa do saudoso prefeito Elias Sayone, e fui assessor de imprensa do ex-prefeito Miguel Belmiro de Souza, pai do atual prefeito, e sou o assessor de imprensa do atual prefeito, do Miguelzinho, com delegação de competência, inclusive. Ocupei alguns cargos bastante importantes e estou aqui profissionalmente. Eu cheguei onde eu queria. Na maioria, eu fui político, né? E gosto de política. Na maioria, aqui vamos falar de Além Paraíba, na maioria de Além Paraíba tivemos grandes políticos. José Alves Fortes, Elias Sayone, Dr. Miguel, o Miguelzinho, atual prefeito. E tivemos políticos horrorosos, como aquele que não falamos o nome, com toda a sua parentalha, o Inhonho, o Chiquinha e toda a família do Chaves, enfim, a família Adams. Mas os políticos, sobretudo aqui, Matheus, um menino que desponta muito, Dedé, que é vice-prefeito, também está despontando. Nós tivemos bons políticos e temos bons políticos. Tivemos poucos políticos ruins. Além Paraíba abençoada nesse ponto. Os políticos aqui, em sua maioria, vereadores, vereadoras, que já militaram comigo, que estão agora, alguns que a gente valoriza o trabalho. Além Paraíba tem mais políticos bons do que políticos ruins. Poucos amigos. Eu já fui uma pessoa, minha mãe dizia para mim assim: meu filho, para de falar, fulano é seu amigo, ciclano é minha amiga e tal.
Minha amiga era minha mãe, é minha irmã, minhas sobrinhas, né? E alguns amigos, né? Que eu não ousaria citar aqui. Foi um grande amigo meu, o Dr. José Sucasas Rubaix, é um grande amigo meu, o Dr. Jonas Mazieiro, Eliana Rosante, Regina Rubaix, Miguelzinho Cieli. Esses são amigos, né? Ronan com Larice, são pessoas que, alguns novos amigos, alguns antigos amigos, Reinaldo Tavares, Manuel Américo, são amigos com quem eu me abro. Marcelo Gabri Francine, Marise, Valéria, Matheus Cruz, alguns desses não, sobretudo esses que citei, são meus amigos. Eu já achei que tinha 100 amigos, talvez eu não tenha 20. Minha família é muito pequena. Perdi a última irmã de meu pai, tia Juraci, faleceu em Piracicaba alguns meses atrás. Era uma mulher que eu amava profundamente. Perdi meu pai, minha mãe, meus avós. Minha família se resume numa pequena, mas muito unida família, que é minha irmã, Bernadette, minhas sobrinhas Maísa e Lívia, meu sobrinho Neto, que nasceu agora, que é o Bernardo. É a minha família. Alguns primos, poucos primos, poucos familiares de sangue, minhas primas lá de Piracicaba. Essa é a minha família, uma pequena família, mas essa pequena família é uma boa família. Além Paraíba é a cidade que eu nasci e que eu amo. É uma cidade que tem as suas dificuldades, tem as suas carências, mas uma cidade, sobretudo, de gente muito boa, de um povo muito bom. É aqui que eu resolvi trabalhar, que eu resolvi ter as minhas coisas, e é aqui que eu vou ser enterrado, lá no cemitério do Santíssimo, com meu pai e com a minha mãe, se Deus me der essa graça. O maior arrependimento é talvez ter dito menos ao meu pai o quanto eu o amava, a ter dito menos à minha mãe o quanto eu a amava. E às vezes depois você não tem mais, às vezes, muito tempo, você não sabe o tempo que você tem. Então, não ter dito tanto à irmã Conceição Pinto Ferreira, que está viva, mas hoje com as debilidades inerentes à doença de Alzheimer, não ter dito a ela nos momentos que talvez ela pudesse me entender melhor, o quanto eu a amava, o quanto eu era grato a ela. Então esse é um dos arrependimentos. Amar e às vezes ter vergonha de dizer à pessoa, olha, eu te amo. Às vezes quando você vai dizer, você não tem mais como dizer. Veio a fórceps, né? Veio a força, né? Porque eu fui um jornalista extremamente, em alguns momentos, muito inconsequente, né? Muito afoito. Hoje, aos 55 anos, quase 56, nas semanas que vem 56, você se acalma e vai amadurecendo e procura não cometer erros que você cometeu no passado, às vezes pela falta de amadurecimento. A idade te amadurece, no amor ou na dor. Nos meus casos, às vezes, eu amadureci no amor, às vezes amadureci com a dor. O rádio é mágico, né? As pessoas não te veem, só te ouvem. Hoje já te veem. Já há estúdios, a Rádio Cultura vai ter em breve, já há estúdios que transmitem as imagens para as redes sociais. Mas o rádio é mágico, né? O rádio, as pessoas te ouvem e te imaginam. E depois te conhecem, e as pessoas te amam. Naquele momento que eu estou no rádio, é uma relação muito eu com meus ouvintes. Eu estou ali só para dar o melhor de mim, o que eu puder dar eu dou. É uma relação muito bonita, criador, criatura, ouvinte, locutor. É aquele momento em que eu me entrego de corpo e alma para fazer o melhor que eu sei, que é comunicar. Foram muitas polêmicas e ainda serão muitas polêmicas. Se não fosse polêmico, não tinha graça. Se eu não fosse polêmico, não tinha chegado aonde cheguei como comunicador. Né? Hoje rodam vídeos meus nos grupos de WhatsApp que as pessoas pedem. Faz um vídeo pra mim, assim, falando isso para um amigo meu, brincando com um amigo meu e tal. E hoje eu já era polêmico muito antes de vídeos, né? Eu fui polêmico por natureza, eu entrava no ar com a polêmica. A polêmica me acompanhou e vai me acompanhar, porque eu gosto. Só agradecer.
Só agradecer por 40 anos de jornalismo, por ter entrevistado as mais importantes personalidades possíveis. Durante a pandemia, entrevistei ministros, entrevistei os grandes médicos, os grandes cientistas. Fui recebido por 2 papas, trabalhei com chefes de Estado. Só agradecer e dizer que hoje, 40 anos depois, Dauro Machado ainda faz tremer corações.